Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 20 de julho de 2025, 21h36, domingo. Eu gravei mensagens na sexta, no sábado, e Deus manda gravar hoje de novo. Isso porque está acontecendo no Brasil uma guerra espiritual da cúpula do inferno, querendo destruir o Brasil. Por isso, o recado que Deus tem hoje é um recado urgente e específico, porque tem pessoas que precisam ouvir esse recado, porque senão pode ser tarde demais. Eu vou ler para vocês em Isaías 37, 23. Diz assim: a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Essa mensagem é quase um ultimato, enquanto há tempo. Porque se tocar na unção do povo judeu, Deus desce a espada. E eu não estou defendendo religião, porque Deus mostrou à igreja evangélica depois de ouvir a voz de Deus. Porque eu pedi para ouvir a voz de Deus em casa, depois de rodar todas as religiões possíveis. E quando eu parei, porque não tinha mais aonde ir, eu pedi para ele me achar na terra e pedi para ouvir a voz dele. Eu disse que eu acho que eu tenho esse direito de ouvir a voz de Deus. Porque ele é pai e a gente nasce sem saber. Então eu falei para ele, do que eu te procurar no céu, o senhor me acha aqui na terra porque eu quero ouvir tua voz. Naquele dia eu não pedi nada, somente para ouvir a voz de Deus. Era isso que ele queria. Que eu parasse de procurar e esperasse ele me achar. 2 dias depois ele abriu um portal, primeiro com milagres materiais, depois me libertou de dentro para fora. Comecei a sentir a presença dele e depois formava pensamento. Por isso, depois dessa experiência pessoal que ele mostrou à igreja evangélica e me levou até ela. E ali eu aprendi melhor a Bíblia. Por isso, nós não estamos falando sobre religião para controle de manipulação geopolítica mundial. Nós estamos falando da unção do povo judeu. Se você tocar, você vai ter problemas. Eu falo porque eu já vi muita coisa acontecer. Eu sou descendente de japoneses, mas foi Deus que me converteu e mostrou a unção do povo judeu. Não foi ninguém que me convenceu. Por isso o recado que eu tenho para vocês: toma cuidado para não tocar onde você não conhece. Peça misericórdia a Deus para ouvir a voz dele. Porque senão você vai passar 10 anos de sofrimento que você poderia evitar recebendo a bênção em 2 dias. Se você ouvir esta pregação.
Por que eu insisto nisso e por que tanta certeza que eu estou falando? Eu não sou nada, nunca fui, nem quero ser e Deus não deixa. Por isso, o voto que eu fiz foi que se ele falasse comigo claramente, que mandasse fazer, eu faria, desde que ele me ajudasse a cumprir o voto. E eu já estava aqui em casa e comecei a sentir que tinha que gravar alguma coisa, pedir confirmação para Deus. E ele me levou aqui nesse versículo e me deu a mensagem. Por isso é Deus falando com você, pode ter certeza. Porque ele vai confirmar com fatos depois de eu falar. E você vai sentir a presença de Deus. Que não é emoção, é unção. É a alegria da pureza interior. Então presta atenção no recado aqui. 23 diz assim: a quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz, ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Para quem esse recado? Para o Lula. Apesar do Lula ser um fantoche de sistema. Mas é para o povo que acha que o Lula está certo. Vocês estão sendo manipulados por uma narrativa contaminada de interesses estrangeiros que querem jogar o Brasil contra os Estados Unidos. É só isso. Para ver uma guerra aqui no Brasil. É a mesma coisa dos ataques que a minha família sofre e sofreu, querendo jogar eu contra a minha esposa, para atingir os filhos. Então, o mesmo espírito que atingiu a minha filha mais velha, que ficou enferma, e não, os médicos não descobriam porque era espírito, é o mesmo espírito que não quer que eu pregue a cura dela. E ela foi curada em 90%, porque faltou 10%, que é a audição. E essa audição vai ser curada quando eu pregar direito e vocês que ouvirem a pregação aprendam a ouvir a voz de Deus direto. Aí Deus cura minha filha. Ou seja, eu tinha que agradecer sendo apenas um repórter, falando só o que Deus manda. Um carteiro, né? Então presta atenção no que Deus está falando aqui. Como é 9 horas da noite, é quase o ultimato, tá? É um recado final. Se vocês não ouvirem e tocarem na unção do povo judeu, povo brasileiro, vocês vão ter seríssimos problemas. Vai acontecer no Brasil o que aconteceu na Argentina, que passou uma fase ali, povo passando fome, desempregado. Quando bateu no fundo do poço, aí elegeu presidente de direita, mas não precisa bater no fundo do poço. Por isso, povo brasileiro, é hora de vocês tirarem o Lula do poder e junto com ele o Supremo. Porque são pessoas aliciadas, controladas de fora para dentro, para ver o Brasil ser um Irã da vida. Induzir a fabricar a bomba atômica e aí Estados Unidos vai ter que entrar no Brasil com caças e tanques. E aí quem vai sofrer é o povo. Por isso, presta atenção a quem chegar esse áudio. Tente avisar o máximo de pessoas possíveis, enquanto é tempo. Senão Deus não pode fazer nada a não ser descer a espada. Aí o povo vai sofrer.
10 anos, o que podia ser uma bênção daqui 2 dias. Economizar todo o sofrimento de uma geração inteira. Por isso, Deus deu o livre-arbítrio. Você escolhe. Quer ouvir a voz de Deus? Então pergunta para ele se... Eu vou continuar a gravação, porque teve uma interrupção aqui. Essa gravação é sequência da gravação do dia 20 de julho de 2025, domingo, 21 horas. Né? É a sequência dessa gravação. Então, o que eu estava falando aqui é o seguinte. Deus está falando com você agora, nesse momento, eu tenho certeza absoluta. Só que espere ele confirmar o que eu estou falando, tá? Para te dar fé. Deus te deu livre-arbítrio, é você que vai optar. Perguntar para Deus se o que eu estou falando é de Deus ou pagar para ver. Por isso eu sugiro que você, antes de qualquer conclusão, pergunta para Deus e peça para Ele te ajudar a esperar a resposta dele. Não tire conclusões precipitadas. Se esse recado é de Deus ou não. Porque aqui está falando em... Aqui, 23, 38, 23 diz assim. 37, 23 diz assim. De Isaías, né? A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz, ergueste os teus olhos ao alto contra o Santo de Israel. Olha o perigo que o Brasil está correndo. Mas quem está por trás disso? A engenharia de macrosistema, manipulando o Brasil, a mídia, usando o Lula, para jogar o Brasil contra os Estados Unidos. Querem fazer do Brasil como fizeram com o Irã. Aí inventa de fabricar bomba atômica e os Estados Unidos têm que vir para cima do Brasil. Por isso, o que Satanás está querendo fazer é uma coisa só. Destruir o Brasil para calar minha voz. É só isso. Só que agora vocês vão ver, se o projeto é de Deus, se a minha voz é de Deus, então a espada vai descer. Por isso, muita gente, sem noção, sendo manipulado pela política de esquerda do Lula e etc., vai acabar sofrendo. Por isso nós estamos avisando antes. Do jeito que aconteceu na Argentina. Foi para a esquerda, sofreu, povo passando fome, bateu no fundo do poço, aí foi para a direita. Por isso não pague para ver, não vale a pena. É melhor ajoelhar, ser humilde na presença de Deus e reconhecer que o Lula está endemoniado. Porque perdeu a noção. Porque está sendo manipulado de fora para dentro. E o STF do Brasil, gente boa, de coração bom, mas de cabeça totalmente manipulado. Porque não conhece a fé judaica. Vai tocar onde não deve. Quer separar política de religião, usando a manipulação de macrosistema, e esquece que Deus está acima de política e de religião, da mídia e da economia. Por isso não adianta querer controlar o Brasil de fora para dentro. Deus vai revelar quem é que está por trás. Por isso que eu estou falando para você. Vai manifestar demônio na cúpula do poder da terra. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai começar a morrer gente de derrame cerebral.
Presta atenção no que eu estou falando. É Judas. Que Deus vai apertar. E vai começar a mostrar os podres, que é a fofoca, porque vai falar, vai fabricar mentira e colocar no ventilador, do jeito que fizeram com a minha vida, quando eu entrei aqui nesse bairro. E desde quando lançou o projeto. E Deus falou, fica quieto, deixa que eu falo. E como que Deus falou? Recolhendo pessoas, só isso. Por isso que eu falei para você, cuidado, você que está ouvindo esse áudio. Você está na iminência de um sofrimento de 10 anos, se Deus não recolher antes, ou de uma libertação para 2 dias. Você decide. Por isso, antes de qualquer conclusão, ajoelha, fala com Deus e pergunta se eu estou falando é de Deus ou não. Não pague para ver, não vale a pena. Não afronta a Deus. Por isso a palavra aqui está falando o quê? A quem afrontaste e blasfemaste, por isso blasfemar contra o Espírito Santo é pedir para sofrer no inferno. Por isso o recado aqui é específico. Você que tem medo de demônio porque não conhece a Deus, então não fuja de Deus fazendo aliança com Satanás. Não vale a pena deixar essa herança maldita para a tua família. Porque esse demônio vai entrar na tua família e às vezes vai levar 4 gerações para tirar. Por isso, o recado que eu tenho para o povo brasileiro é direto. Tira o Lula do poder enquanto é tempo. E o STF, que vai chegar esse áudio, ajoelha, fala com Deus e toma cuidado de blasfemar contra o Espírito Santo, falando que eu falo não é de Deus. Não vale a pena pagar para ver. É o recado que eu tenho para vocês, para o Brasil. Deus deu livre-arbítrio para vocês, vocês decidem. Só que, pelo 9 horas da noite, Deus mandando gravar pela 3ª vez, é que a espada vai descer. Essa semana vai ser fatal. Presta atenção no que eu estou falando. Vai haver um rebuliço por aí. E só vai sobrar o projeto Filadélfia. Presta atenção no que eu estou falando. Porque vai ser um desespero para saber quem está certo, quem está errado, quem está mentindo, quem está falando a verdade. Porque vai ser um show de narrativas de tudo quanto é jeito. Jezabel descarregando fofoca, calúnia, mentira para enganar o povo e deixar o povo perturbado, sem noção. Só vai sobrar o projeto Filadélfia. Você duvida? Espera mais um pouco, antes de tirar qualquer conclusão e blasfemar contra o Espírito Santo. Esse é o recado. Duro, direto, reto e claro. Livre-arbítrio Deus te deu. Só que agora Ele vai te dar temor do Senhor. Uns pela dor, outros pelo amor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não queira ser inteligente. Se humilhe na presença de Deus enquanto é tempo. Fique em paz, em nome de Jesus.